bem-vindos então, mais uma vez, à Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. Você que está pela internet, você não escolheu este momento por um acaso. Deus preparou para que nós ouvíssemos a sua voz. Então aproveite, porque quando você ouve a voz de Deus, é maravilhoso. Porque quando você ouve Deus, Deus toca o seu coração. Mas quando você dá ouvidos à voz de Deus, que é o ouvir da Bíblia Sagrada, para você ter uma ideia, todas as vezes que a palavra de Deus fala para você ouvir Deus, não é um ouvir apenas de você receber a voz de Deus nos seus ouvidos, é de você obedecer. É um ouvir de dar ouvidos. E aí quando você obedece, quando você pratica aquilo que chegou ao teu ouvido, que você ouviu, você toca o coração de Deus. Então quando você ouve Deus, Deus toca o seu coração. E quando você abre o seu coração para praticar o que Deus está tocando o seu coração, você toca o coração de Deus. A palavra de Deus, ela começa a funcionar nas suas veias espirituais de tal forma que você já começa a pensar muito mais alinhado. E quando Deus fala aqui a Josué, um texto que Deus me mostrava já muito cedo, capítulo 1, ele diz assim, não cesse para deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Sabe o que é isso, irmãos? Dia e noite é ininterruptamente. E aí quando você medita nele dia e noite, você tem condições, senão você não vai ter essa condição que Josué traz aqui no versículo 8, Deus falando para Josué, ele diz assim, quando você meditar nele dia e noite, você vai ter o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Quando você reage com a carne, o inimigo age. Quando você reage com a palavra, Deus age a nosso favor. E o inimigo tem que fugir. E o nosso caminho prospera. Ele diz que quando você então medita, você pode ter. Se você não meditar dia e noite na palavra, você não vai. Ele diz, para que tenhas o cuidado. Então é importante essa Bíblia, desculpe eu usar isso, às vezes parece soberbo, mas é segurança. É importante você pensar nisso aqui. É uma Bíblia revista e atualizada, João Ferreira de Almeida, comentada, Bispo Daniel Anacleto de Oliveira, com humildade eu falo isso a você. Mas é uma leitura da Bíblia que nós estamos fazendo aqui, talvez como você nunca tenha parado para fazer desse versículo. Se você fizer isso, que é maravilhoso, ele está dizendo, não cesse, é um alerta de Deus, está dizendo, não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de noite, para que tenhas o cuidado, porque muita gente às vezes até fala, mas não medita, e não faz isso ininterruptamente. Tem gente que só faz isso na igreja. Tem gente que só faz isso, às vezes, na hora, diz assim, vou abrir aqui, eu estou num sufoco, e aí eu vou abrir aqui, boto o dedão para ler. Não, Deus, irmãos, Deus não é loteria. Bíblia não é loteria. Incessantemente falar deste livro da lei, mas antes, meditar nele dia e noite, porque aí você consegue fazer isso. Ele disse, para que tenhas cuidado de fazer. Então, para praticar a palavra, você tem que falar nela, e antes de falar, meditar dia e noite. E aí é que é maravilhoso, porque quando isso tudo acontece, olha, Deus está tocando no seu coração. Aí quando você pratica, você toca o coração de Deus, sabe o que acontece? Então, gosta porque aí teve um ponto e vírgula e uma vírgula, né? Então, eu faria uma remissão com o texto que eu usei no culto de oração ontem. Usei João 15,7, você pode fazer uma remissão, que é quando Jesus diz, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, então,
pedireis o que quiseres e vos será feito. Essa remissão é perfeita. Josué 1,8, João 15,7. Agora volta em Josué 1,8, olha lá. Então, vocês estão entendendo? Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido em tudo. Tem algumas versões que ainda traz aqui um em tudo. Serás bem-sucedido. A frase que o apóstolo tem trazido neste mês é: tenha fé e confie no plano de Deus, pois Ele sempre estará ao seu lado em todas as circunstâncias da vida. Eu falei ontem no culto de oração que Deus está ao nosso lado e em todas as circunstâncias da vida, né? A fé, nós já temos o dom da fé. A verdade é que quando então nós agora conseguimos fazer esta confissão de fé, e aí nós usamos aquele quadro da parte do versículo de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5, quando Paulo disse: a nossa suficiência vem do Senhor. É o finalzinho do versículo. Paulo declara: a nossa suficiência vem do Senhor. Diga comigo: a nossa suficiência vem do Senhor. Você que está na sua casa, bata no peito e diga: a minha suficiência vem do Senhor. Então esta é o que? Uma confissão de fé, ok? Agora, quando você então verbaliza o que você confessou, coloca em prática o que você confessou, você está praticando a fé. E as pessoas, de um modo geral, têm muita dificuldade de praticar, de colocar em prática. A palavra usada apenas como confissão, sem a prática, ela pode virar apenas uma questão de teoria. Já ouviram dizer, na teoria é uma coisa, na prática é outra? Tem muito crente vivendo de teoria. Ele só fala, mas da boca para fora. Jesus até chamou pessoas assim, sabe de quê? Sepulcros caiados, que é mais forte ainda, nem sei o que é mais forte, se é hipócrita ou sepulcro caiado. Eu vou usar uma palavra que está muito em moda hoje: medíocres. Filhos de Deus medíocres, porque às vezes a pessoa gosta muito da igreja. Olha, o apóstolo é uma pessoa tão polida, o ministério, os bispos, um cuidado, um zelo. O louvor, eu amo a palavra, eu amo a oração, mas quando fala na vida financeira, a pessoa acha que estamos falando aqui de dinheiro, que está querendo tirar o dinheiro do povo. Isso é mediocridade. Então pode usar a fé em todas as áreas, mas não usa na vida financeira, perde a oportunidade de espiritualizar aquilo que é mais carnal. Então quando você coloca todas as tuas áreas no eixo espiritual, você realmente acredita que a sua suficiência vem do Senhor. Você diz: Senhor, eu tenho esse dinheiro porque tu me destes, então eu vou semear na tua obra, eu vou honrar o teu reino, eu vou participar dos desafios da igreja. Aí você entendeu, aí você entrou no eixo espiritual da fé, e aí funciona na sua vida conforme Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Então quem vai determinar que o que está na tua mão não é dinheiro, é semente, é você. Quando você pega, como eu fiz nesta manhã, peguei aqui e vou semear, você está dizendo: eu tenho semente. Quando você diz para Deus que você tem semente, sabe o que Ele faz? Ele te dá semente. Porque Deus só dá semente ao que semeia. É o que está escrito aí. Então aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, além disso, você reconheceu, tem gente que não entende que estava diante de um momento de transformar aquilo que era só dinheiro em semente e perde a oportunidade, não semeia. Mas você entendeu, Ele vai além disso, Ele vai aumentar a tua sementeira e multiplicar os frutos da sua justiça.
E o versículo 11 diz: enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio, veja bem, você já pensou quando você semeia no reino, quantas pessoas são cortadas por esta palavra que vai aí tirando o veneno da panela? Uma palavra que restaura realmente a vida. Sabe, às vezes a gente ajuda, claro, alguém no trânsito, uma pessoa com necessidade, a gente ajuda também, mas para aquela pessoa ele não vai passar de uma ajuda momentânea, de um dinheirinho, ok? Porque a gente faz isso por generosidade, mas é o dinheiro, a pessoa vai gastar, às vezes não vai sair daquela situação, até se acomoda, é complexo, mas a gente continua ajudando, porque a gente pratica generosidade, ok? Mas quando você semeia no reino, você transforma vidas. Olha que coisa. Uma coisa é você dar dinheiro ao pobre, outra coisa é você dar aquele que é dono do ouro e da prata ao pobre. E eu falo de uma pobreza espiritual, porque a maior pobreza, o maior pobre é o pobre de espírito. Tá cheio de gente aí que é tão pobre que só o que tem é dinheiro, não tem a bênção de Deus. E aí diz que por nosso intermédio, porque quando você começa então a multiplicar essa sabedoria, diz que são tributadas graças a Deus. Sabe? A glória de Deus começa a tomar volume, a tomar realidade. As pessoas vão encontrar Jesus nessa palavra que liberta, que edifica, que dá vida, que dá herança. Eu convido você nesta manhã, que você presencialmente, você que está pela internet, como sempre falo, né, como Paulo elogiou a igreja dos Filipenses, eu convido você, associe-se conosco no tocante ao dar e receber. Estou trazendo a minha semente, você presencialmente, venha ao altar, vamos celebrar esta verdade de Filipenses 4,19, recursos ilimitados e consumo orientado, os recursos dos céus, segundo a riqueza em glória do nosso Pai, Filipenses 4,19, e um consumo orientado, supridas em Cristo Jesus, com a sabedoria que só Jesus traz às nossas vidas. Pela internet, você pode semear nas mídias sociais, os nossos canais aí, virtuais, tem aí as informações, e depois mande seu testemunho para nós, diga: eu me associei com vocês no tocante ao dar e receber. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Obrigado, Jesus, obrigado, obrigado. Nós temos um plano de investimento celestial, Pai. Obrigado pela vida daqueles que semearam, seja aqui presencialmente, seja pela internet, Pai. Aqueles que se associam conosco no tocante ao dar e receber. Eu posso declarar com boca de profeta, é para encher, é para transbordar. Filipenses 4,19, supridas cada uma das nossas necessidades segundo a sua riqueza em glória. É para encher, é para transbordar. Provérbios 3,10, celeiros fartos e lagares transbordantes, é para encher, é para transbordar. Lucas 6,38, uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, é para encher, é para transbordar, para a tua honra e para a tua glória. Jesus, plano melhor, nunca
chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como no céu. Assim na terra, assim na terra, como no céu. assim na terra, Como no céu. no céu. Amém. Jesus, nos dias de sua carne, era o véu. Chegamos à aula 4. Deus seja louvado. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual, onde vamos agora mergulhar em águas profundas nesta revelação poderosa. Jesus, nos dias de sua carne, era o véu. Obrigado. Continua falando aos nossos corações, como já tens feito desde os primeiros momentos, mas agora de uma maneira focada neste subtema: a carne era o véu. Eis-me aqui, sou o que sou pela tua graça, a minha suficiência vem de ti. Usa-me para a tua honra e para a tua glória. Nós, na semana passada, paramos aqui na página 36, entre a 36 e a 37, usamos inclusive para lançar um concreto de embasamento final, o Efésios 1, versículo 18 ao 23, depois que nós vimos Paulo aqui na página 37, no primeiro versículo, Paulo mostrando a origem do Cristo da carne, dizendo deles são os patriarcas, está lá em Romanos 9, versículo 5, é o versículo logo na página 37, foi o último texto, o penúltimo, depois nós citamos o que eu acabei de falar também, e Paulo então aqui separando e mostrando o Cristo da carne e o Cristo ressuscitado e glorificado, o Espírito que hoje habita em nós, ok? E aí nós desdobramos e concretamos tudo isso com Efésios 1, agora sim, Joás querido, do 18 ao 23, que diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Qual é, então, a situação aqui? O nosso chamamento, que é hoje o Cristo ressuscitado e glorificado, estar vivo em nós. Isso é, entendendo que a carne era o véu, avançando plenamente para o Cristo ressuscitado e glorificado. Nós estamos caminhando a passos largos desde a primeira aula. Já essas aulas estarão no nosso canal do YouTube, para você poder degustá-las, e relembrar tudo isso, e rompendo com isso, entendendo a carne como véu, você começa a compreender o que Paulo então disse: a glória, nossa herança nos santos. E lá no versículo 23, depois dele explicando mais sobre tudo isso, como tudo isso funcionou, o 22, filhinho, primeiro, o 22, que é a conclusão, ele diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés. De quem? De Jesus. Que ele vem explicando isso. E esse Jesus que tem as coisas embaixo dos pés, que também é o que se assenta ao trono, que também é a destra, que é a autoridade, isso tudo está à disposição de quem? Todas as coisas estão hoje debaixo dos pés de quem? Daqueles que têm Cristo nas suas vidas. O ressuscitado e o glorificado. Se ficar confuso com o da carne e o ressuscitado, a pessoa não entra nessa excelência da graça de Deus.
E aí, então ele diz, sobre todas as coisas. E o pôs, depois disso tudo, deu a quem? A igreja. O deu a igreja. Então, esse poder, essa condição, essa realidade. Agora o 23, pode colocar, filhinho? O qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Então, nós temos a plenitude. Paulo chega a dizer, no momento, ele diz assim, eu vou ter convosco na plenitude da bênção de Cristo. Então, é esta plenitude que nós vamos atingindo ao ponto que nós vamos compreendendo estas verdades. E aí o apóstolo, aqui na página 37, ele diz, Jesus Cristo é Deus bendito. Nós não devemos mais vê-lo como homem, por meio de Jesus Cristo, podemos dizer, sou um com o Senhor. Então agora nós passamos a vislumbrar, compreendendo que a carne era o véu, a nossa condição espiritual, pela condição espiritual que o Cristo da carne atingiu, com o corpo ressuscitado e glorificado. O da carne não caberia dentro de nós, vocês estão entendendo? É uma questão de lógica espiritual isso. João capítulo 20, versículo 26 a 28, nós não vamos ler, só estou explicando aqui a página 37, para aqueles que têm o livro. Se você não tem, vale a pena você adquirir o livro, mas depois o apóstolo vai explicando aquela situação, inclusive de Tomé, né, que precisou tocar nas chagas para ver, e que a igreja hoje tradicional, aqueles que não têm esse conhecimento avançado, que nós podemos dizer aqui, diga, eu tenho um conhecimento bíblico avançado. É isso. A revelação da graça de Deus é conhecimento bíblico avançado. Esses que não têm vão ficar nessas discussões teológicas, sabe? E o apóstolo vai mostrando aqui uma calamidade. No finalzinho ele diz assim, da página 37, ele diz, as igrejas de modo geral não conhecem ainda essa verdade, mas eu creio em meu espírito que é chegada a hora dela ser proclamada à humanidade inteira. É o que nós estamos fazendo nesse ministério, irmãos. E a confissão da graça deve ser o Senhor Jesus é Senhor nosso, é Deus nosso. Diga, Senhor Jesus, único, verdadeiro e soberano Deus. Pronto. Assim você deve começar as suas orações. Quando você disser isso, Senhor Jesus, único, verdadeiro e soberano Deus, você está dizendo, Pai nosso que estás nos céus. Quem sabe vai ser o próximo livro que nós vamos estudar aqui, hein? As revelações da graça de Deus. Quem gostaria de ouvir este livro? Olha, as revelações da graça de Deus na oração do Pai Nosso. Já pensou? Vamos ficar aqui algumas aulas mastigando este livro, hein? Vai ser maravilhoso. E na página 40 a seguir, ele usa Apocalipse 1, 17, 18, quando diz, quando vi cair aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo, não temas, não temas. Sabe, João dizendo da sua visão, ele disse, quando vi cair aos seus pés como morto. Sabe, ele ficou aterrorizado, ele ficou... E o Senhor disse, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Olha aqui a configuração, né? Os jovens gostam dessa palavra. Olha a configuração de Jesus aqui, está clara. Quando vi, cai morto, como morto. Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, olha, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. É por isso, irmãos, que nós dizemos sempre que quem está no controle da nossa vida? Deus está no controle. Agora acredita, tem muita gente que diz isso apenas como frase de efeito, mas não entende esta configuração, né?
que nós temos aqui muito clara. Imediatamente eu me achei em espírito, Apocalipse agora 4, versículo 2, imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu 3 tronos. Não, um trono. Um trono, irmãos. E alguém sentado. Quem estava sentado? Havia uma pessoa sentada no trono. Aqui na página 40, o apóstolo Miguel Ângelo, ele afirma, ele diz, havia uma pessoa sentada no trono, Jesus Cristo. João 3,13 diz assim, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Claro, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Maravilhoso, irmãos, maravilhoso. Isso está muito claro. Quem estava no céu? Jesus. Quem estava nesse trono que João viu? Jesus. João 6,62. João 6,62 diz que será, pois, se vides o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava. Então, irmãos, o Cristo da carne, ele estava nessa manifestação de Pai na criação, como eu sempre digo aqui, né? Agora Filho na redenção e o Espírito Santo na consolação. O apóstolo vai comentando aqui, e é tremendo porque ele usa um texto também na página 41, que precisa ser compreendido pelos filhos de Deus nesta terra, que é valorizar tudo isso, para nós vivermos os nossos dias com excelência. Ensina-nos, Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Nós precisamos dessa dependência de Deus, dessa dependência total de Deus, avançar e acreditar nesse projeto de Deus, mas só com essa visão, com esse conhecimento bíblico avançado. O apóstolo vai mostrando aqui, nessas páginas, uma realidade dramática, que as pessoas acabam experimentando por não conhecerem isso. Mas o desafio é nós nos submetermos, irmãos, incondicionalmente. Talvez pessoas que estejam começando, como eu sempre tenho dito, este livro foi um marco na minha vida, esclareceu muita coisa. Às vezes você pode estar chegando, começando a conhecer o nosso ministério, e às vezes vem muitas dúvidas. Eu imagino, às vezes, Jorge, né, Jorge? Às vezes ouviu falar tantas coisas, está há pouco tempo aqui no nosso ministério. Muitas coisas, às vezes, fique firme. O conceito que eu trago para vocês é, se o que você tem ouvido e é uma verdade incontestável, está na palavra, está na Bíblia, persevere. Isso tem agradado o teu ouvido espiritual, persevere, vá dando tempo ao tempo, porque você vai adquirindo este nível de sabedoria. Acredite, vai ter momentos na nossa vida, e eu os tenho na minha. Ainda esta semana eu estava orando em relação a uma situação com este versículo aqui de Romanos 8, o 16, o 17 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, e com Ele, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então nós vamos ter uma vida, sabe, Bispa Gildinha, nós conversávamos agora há pouco sobre isso. Nós vamos ter muitas vezes algumas situações que são questionáveis, nós vamos ver às vezes até a nossa volta, e nós temos que resistir, nós temos que compreender que há um mundo espiritual que o próprio Cristo da carne teve que confrontar, ali na Via Cruz, quando ele disse: olha, se possível afasta de mim esse cálice, mas que se cumpra em mim a tua vontade. E chegar ao tal ponto, eu ainda adiantaria mais um versículo aqui, que foi o contexto da minha oração esta semana, que está no versículo 26, coloca aí,
Vocês podem fazer uma remissão, aí colocar ao ladinho o versículo 26 do Romanos 8, olha o que diz. Também o Espírito, que tem hora que fica pesado. A gente não sabe nem orar como convém. Ele diz assim, o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Agora, isso depende de uma consagração. Sabe que consagração é essa? A consagração que Cristo nos trouxe através da sua carne. É o que está em Hebreus 10, 20, que é o tema deste livro. Hebreus 10, 20 diz que é pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Eu falei sobre isso também na semana passada, e vamos falar praticamente de todos os cultos, porque é o eixo, né, a espinha dorsal deste livro, esse versículo. Paulo deixa muito claro que há um novo e vivo caminho. Então, este novo e vivo caminho é a nossa consagração. Este novo e vivo caminho aconteceu por uma consagração que passou pelo véu. Ok, teve toda essa importância. E ele diz, é pela sua carne. Quando você atinge esse ápice, esse reconhecimento, né, de um conhecimento da Bíblia avançada, que é o Evangelho da graça de Deus, o apóstolo ele chega a dizer aqui no finalzinho, logo depois desse versículo, na página 42, ele diz assim, nós não seguimos fábulas de velhas caducas. É uma fala do apóstolo Paulo a Timóteo. Ele diz, nós não seguimos mais fábulas de velhas caducas, e sim a palavra de Deus. Hoje eu passando rapidamente, quando liguei a minha televisão, passei por um canal aí de uma certa, para mim, irmãos, eu não vou nem falar muito, deixa para lá, deixa com Deus isso, mas eles estavam mostrando uma coisa que era parecido quase que um amuleto, sabe como é que é? E atraindo, e quantos filhos de Deus estão ali, vão ser salvos como pelo fogo, irmãos, desculpem, mas verdadeiras fábulas de velhas caducas, não vai chegar a este conhecimento avançado da Bíblia. Aí na página 43, o apóstolo faz aqui um comentário, ele diz, hoje, graças a Deus, o nosso ministério é respeitado e reconhecido internacionalmente. Isto é uma prova que o caminho que nós escolhemos foi nos colocado pelo próprio Deus, irmãos, porque quando não é Deus, vocês sabem que hoje eu tenho a honra de ombrear o nosso amado apóstolo, os nossos líderes, na diretoria de missões. Eu lido com o zelo da graça de Deus, eu cuido, né, com esmero, com toda a autoridade delegada pelos nossos líderes, das nossas igrejas locais, nossos líderes locais, e eu vejo muitas situações, irmãos, pessoas querendo chegar e tal, mas francamente, não dá para você simplesmente dizer amém para tudo, não pode. Há um zelo, há um cuidado que nós precisamos ter. Como o próprio apóstolo Paulo disse, eu zelo por vós com zelo da graça de Deus, que é o que esse altar, esse ministério tem cuidado, essa palavra genuína, essa graça pura. Não dá para misturar lei com graça, porque só a graça nos leva a essa condição de santidade. O apóstolo vai falando sobre isso aqui, ele diz a santidade para ver Deus, o agiasmos, no finalzinho da página 43, que significa respeito espiritual, livre do profano, consagração, olha, a dedicação ao Senhor. Ele diz, a salvação já está garantida pelo único sacrifício de Jesus, nós já somos santos. E nós então precisamos entrar nesse ápice da obediência única e exclusiva à revelação da graça de Deus, que está contida nas 14 epístolas, amados.
Não adianta você imaginar que há outras formas, não há. Paulo disse, bota Hebreus 10, já está aqui. Paulo disse, pelo novo e vivo caminho. Quer dizer, se há um novo e vivo caminho, há um velho e morto caminho. É o caminho da via crucis, é o caminho das obras que Jesus cumpriu. Jesus teve que praticar para cumprir a lei, em nosso lugar. Mas tem gente carregando a cruz até hoje. Uns é mais leve, que ainda penduram assim no carro, né, o crucifixo, outros carregam pendurada no pescoço, mas tem gente que ainda quer carregar até nas costas, na Semana Santa tem gente que faz aí. Desculpe, irmãos, seria cômico se não fosse trágico. Não é uma falta de respeito, eu respeito a fé de todos, entendo, veja bem, entendo com olhos espirituais que 2/3 são salvos, somos a maioria, então a maioria está nesse caminho perdido aí. Temos muito trabalho a fazer, e nós vamos fazer. Coloca essa remissão para que todos entendam, né? Esse comentário do apóstolo, eu procurei aqui, não temos nessa página do livro. Coloque Hebreus 12, 14, filhinho, para a gente sedimentar com a palavra aqui, olha. Você pode anotar na página 44, Hebreus 12, 14, a referência, quando o apóstolo usa esta fala, e ele depois diz, olha, nós então temos o poder de Deus na nossa vida. Eu não estou lendo o livro, não trago você aqui para ler o livro, isso você deve fazer como eu faço na minha casa, ler e reler várias vezes, a repetição é a mãe do ensino. Eu não, a graça de Deus comigo, né, trazemos você aqui para debulharmos a graça de Deus desta forma como já é peculiar em cada escola de capacitação e crescimento espiritual. Então diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, eu colocaria antes desta ponto e vírgula, esta frase todinha, segui a paz com todos e a santificação, eu diria, siga a consagração pelo véu, no novo e vivo caminho, que é um caminho de paz com todos e santificação. É um caminho, irmão, que você vai sentir, eu quero isso na minha vida, eu recebo, amor, você recebe na sua vida? Eu recebo, estou pregando para mim, eu recebo na minha vida, mesmo que estiver me contrariando. Eu quero entrar pelo eixo de sentir que a situação vai ficar em paz, eu quero paz. Mesmo que eu tenha que me calar, mesmo que você tenha que se calar. Teve um pensador que disse assim uma vez, ele disse, muitas coisas não merecem ser ditas, outras, muitos não merecem que eu lhes diga. Isso faz muito silêncio. Não me lembro agora o nome do pensador, quem é bom nisso é o capitão Cláudio. Capitão, estamos com saudade de você aqui presencialmente. Aproveita para dar um puxão de orelha. Elogia, né? Assopra e morde a sopra. Capitão, venha capitão. Olha, ele já ia me dizer que gritar o nome do pensador, que eu não me lembro agora, mas é um pensamento forte, né? Muitas coisas não merecem ser ditas, outras coisas as pessoas nem merecem que eles digam. Isso faz muito silêncio. Então, mesmo que te contrarie, às vezes fique em silêncio, se não puder dizer nada. Ainda que, dizem assim, quem cala consente, pareça que você está consentindo, mas você vai estar dizendo um sim para Deus. Toda vez que você diz um sim para Deus, irmãos, você diz 3 nãos para o diabo. Quando você diz um sim para Deus, você diz 3 nãos para o diabo. Coloca lá o Salmo capítulo 1, quer ver como é que funciona? É por isso que a gente vai ficando aqui, 1 ou 2 páginas em cada culto, é assim. Bem-aventurado o homem que, olha aí, ó, não anda no conselho dos ímpios, olha um não para o diabo. Não se detém no caminho dos pecadores, o 2º não para o diabo. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, o 3º não para o diabo. Volta lá, Hebreus 10, 20. Ele busca a paz. Lá, o último texto é Hebreus
12, 14. Hebreus 12, 14. Né? Pelo novo e vivo caminho, que é seguir a paz com todos e a santificação. Mesmo que ele tenha que se calar. Eu estou dizendo ele, claro, no sentido genérico, né? Homem e mulher, ele como pessoa. E aí vem o agiasmos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você não vê Deus na sua vida, você não vê o agir de Deus, e ninguém vai ver Deus na sua vida. Porque para você ver Deus, Deus tem que agir primeiro na sua vida. E se você quiser que alguém que não conhece Deus veja Deus, quem te conhecer tem que ver Deus agindo na sua vida. O apóstolo, ele diz, ter o poder de Deus é conhecer, aqui no segundo parágrafo da página 44, é conhecer e viver conforme os seus desígnios. É dizer que se está na Bíblia, nós cremos, e aquilo que nós cremos, nós falamos. A carne era o véu, ok, está claro. Vamos buscar compreender isso, vamos deixar da mediocridade, dos picuinhas, das pessoas ficam paradas em questionamentos que levam a um retrocesso espiritual. Então se abra para seguir essa visão, essa revelação. Ele diz, aquele que está no trono é nosso amigo fiel. A Bíblia diz que tudo quanto pedirmos em seu nome, para a glória de Deus Pai. O véu se rasgou, agora cada um de nós tem acesso a Jesus Cristo. Não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Ele cita Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, coloca o texto aí, pode anotar no livro, que ele não colocou aqui, né? Não foi colocado no livro essa remissão, mas Gálatas 2:20 é o que deu nome, origem à nossa igreja. Então, quando nós entendemos o que Paulo diz aos Coríntios, né, que agora nem a Cristo nós vamos conhecer segundo a carne, nós vamos parar de olhar o próximo segundo a carne, e vamos parar também de viver as questões conforme a nossa carne. É difícil, eu sei, é complicado, é complexo para todos nós. Complexo. Mas você tem que, é um cair em si. Paulo diz logo, um cair em si, todos os momentos, todas as nossas reações. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Então é pela fé, é pelo Espírito que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aí você então alcança o coração sábio, você vai viver dias melhores, meu amado. Você vai ver que mesmo contrariado numa situação, em outra, mas você, ao invés de dizer um sim para a sua carne, um sim para o mundo, um sim para as suas reações impetuosas, e olha que disso eu entendo bem. Personalidade, né? Que não muda. Não fique achando que a tua personalidade vai mudar. Deus te deu essa personalidade. Não queira que o outro seja exatamente igual a você. Imagina. Graças a Deus, meu amor, que você é tão diferente de mim. Acho que é por isso que eu te amo tanto. Imagina se eu fosse igual a mim. Deus maravilhoso. Eu não ia me aturar, não. Como é que eu ia ficar casado esse tempo todo com outro igualzinho? Não dá. Se todos fossem um Daniel, eu nem seria nada. Você está entendendo? Se tudo fosse sal, o que seria do açúcar? Coloca um pouquinho de sal na boca. Depois você vai ver que você pode colocar uma pitadinha mínima de açúcar, você vai ver a diferença que faz. Agora, fique... Açúcar, agora que eu diminui o açúcar, interessante. Agora tomando chazinho, sabe? Toma fitness, você precisa ver. A hora é um tipo de chá, né, amor? E aí você pega no chazinho, você
eu estou zerando. Eu já falei, Bispo Rai é um herói, né? Acho que o apóstolo também já faz isso, toma café sem açúcar nenhum. Muita gente está fazendo isso. Eu estou quase conseguindo. No outro dia eu estava com eles, né, lá em São Paulo, eu falei, hoje eu vou, e fui. Ai, difícil, mas tomei o café sem, dei uma de machão, falei, não, vou comprar, você tomei sem açúcar também. Ainda não estou aguentando muito, mas eu antigamente colocava 2 colheres de açúcar, irmãos. Hoje eu coloco a pontinha só da açúcar, só para dar uma diferençazinha. Já está melado, já estou sentindo o açúcar. Então é essa a diferença, sabe, essa diferença que você vai sentindo, essa diferença que vai dando sabor, que vai dando gosto. Não queira exigir que a outra pessoa seja totalmente igual a você, agora é a tua personalidade. Você tem que trabalhar essa personalidade. Trabalhe. É difícil. Também não queira obrigar o outro só a trabalhar, é para todos nós. Falando você aí, vamos mudar. Nós temos que trabalhar essa nossa personalidade. Vamos trabalhar. A palavra é para todos nós. E aí, meus amados, é uma outra realidade. Sabe por quê? Porque Cristo passa a viver de fato em nós. Senão fica só teoria. Só Bíblia na teoria. Só Bíblia, sabe, texto fora do contexto. Bíblia fora do contexto não traz revelação. Só traz ilusão. É sensacionalismo, não é mágica, dá trabalho para praticar. E depois o apóstolo até fala assim mais diretamente a pessoas que estão começando, né, estão conhecendo essa literatura. Ele diz, olha, eu sei que há pessoas lendo esse livro cujas vidas têm sido desperdiçadas, mas também atinge muito a todos nós aqui, claro, porque nós vamos aprofundando na escola de capacitação. Essa é a peculiaridade deste culto, de uma forma contundente, né, tocar nas nossas posições pessoais, para que a gente atente para essas recomendações todas e não perder mais nenhum tempo nesta vida. Na verdade, quem perde tempo, perde vida. Porque o tempo não existe. Só existe para quem está vivo. Eternidade é eternidade. Tempo é vida. Depois em Romanos capítulo 10, versículo 9, então, já vem fechando aqui na página 45, esse subtema, entendendo a carne era o véu. Ele mostra a importância, né, da nossa confissão. Ele disse, com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É o básico para o princípio ativo entrar na nossa vida, que depois vem agora com esse conhecimento avançado. Se tem alguém que está hoje aí, quem sabe a qualquer momento que este culto chegar à sua vida, está começando, eu nunca tinha ouvido falar da graça de Deus dessa forma, irmão, o primeiro passo, meu amado, minha amada, o primeiro passo é se render à graça de Deus de tal forma, e você vai ver como isso vai se tornar uma realidade na sua vida. E para, assim, lançar um concreto bem forte, agora, na conclusão deste subtema de hoje, vamos ler João capítulo 14, do versículo 18 ao 20, coloque e anote aí na página 45 do livro, faça a sua remissão, João 14, versículo 18 ao 20, olha que coisa tremenda, porque Joás, Dayana, meus filhos queridos, sabe que hoje tem muito crente aí, muita gente que nem sei se posso chamar de crente, né? Posso dizer que são a minha família espiritual, os 2/3 de salvos, e a maioria ainda salva como pelo fogo, e que vive aí órfão, vive orando e adorando um Cristo morto, sabe? Vivem como antes de Jesus vir a este mundo. O Emmanuel, Deus conosco, nós falamos um pouco mais sobre isso na aula passada, e depois então, o ressuscitado e glorificado, estar de volta em nós. Esse texto sedimenta isso que eu estou dizendo agora.
Onde está Cristo hoje? Onde está o nosso Pai? Paulo chegou a dizer tanta intimidade que a gente pode dizer o quê? Abba, Pai, Paizinho querido. Hoje nós vimos o texto de João, somos um Espírito com Ele. Remissões, não precisa ir lá, mas próprio Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, conforme o poder que opera em nós. O próprio Gálatas 2:20 que nós acabamos de ler, Cristo vive em mim. Então, há uma vida real. O nosso Pai, o nosso Deus, que hoje é Cristo em nós, a esperança da glória. Era isso que Jesus estava falando. Ele disse, não vos deixarei órfãos. Voltarei. Não avança no versículo seguinte ainda não, porque nós precisamos aqui ler esta Bíblia comentada. Ok? Escola de capacitação e crescimento espiritual. Não vos deixarei órfãos. Quando a pessoa que não tem esta visão da Bíblia, o conhecimento avançado bíblico, olha uma outra frase, hein? Começando hoje com essa, vamos ouvir falar várias vezes. Conhecimento, que não tem o conhecimento bíblico avançado, a pessoa olha isso aqui, João, e fala assim, é quando arrebatar a igreja. Porque diz assim, voltarei para vós outros. Não, é porque tiram o texto do contexto. Olha o 19. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também. Quer dizer, calma, não vai para o outro. Quer dizer, vamos ler agora a Bíblia comentada, Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. Vou tirar meu nome, porque fica parecendo muito pessoal, né? Bíblia Revista Atualizada João Ferreira de Almeida, comentada na Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. A partir de hoje, vamos melhorar isso, né? Ainda por um pouco, e o mundo não me verá na carne. Mas o mundo continua querendo ver o Jesus da carne. Tem gente até achando que quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, vai poder ver as marcas. Não, aquele era o da carne. Você vai ver Jesus como Ele é. Oh, resplendor de glória, como o Apocalipse diz. Handaraiomanai. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo. Quer dizer que se a pessoa não conseguir ver o Cristo, conforme Paulo, quando fala ao Timóteo, ele diz, o ressuscitado segundo o meu evangelho, ela não vai viver, amor. Bispo, explique isso melhor. Eu? Quem me dera. É o versículo 20 que vai explicar melhor. Olha aqui. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Que dia é esse, irmãos? Que dia é esse? Se esse dia não chegou para alguém que está me assistindo aqui, porque eu sei que todos vocês, para vocês já chegou. Graças a Deus, irmãos, eu vou dizer, eu nascido e criado num lar evangélico. Glórias a Deus pela vida dos meus paizinhos, sabe, que hoje repousam no seio de Abraão, mas só Deus sabe como eles foram salvos. Quanto sofrimento desnecessário. Quanto sofrimento desnecessário. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês que eu nunca disse, eu preciso pregar com o meu testemunho. Possivelmente, meu paizinho que morreu como um pastor auxiliar de uma igreja sem conhecimento, possivelmente morreu, infartou. Claro que foi o momento que Deus permitiu, mas infartou por aborrecimentos na igreja. Minha mãezinha falava, ele chegou em casa muito triste. Deus. Salvos como pelo fogo.
Que dia é esse? O dia, irmãos, sinceramente, que eu conheci esse ministério. Até lá eu não tinha essa visão. Não tinha essa visão. Eu ficava muito inseguro, sofria. A igreja era um sofrimento para mim. Era um sofrimento. Hoje a igreja é um resgate. E isso aqui é diário. Que dia? Todos os dias, irmãos. Todos os dias você tem que fazer esse exercício. É como uma inteligência espiritual, sabe? Tem uma inteligência emocional, que as pessoas falam, inteligência virtual, inteligência espiritual. Todos os dias, reconhecer isso, essa realidade. O Cristo ressuscitado e glorificado, há um trono da graça, existe um mundo espiritual superior a tudo isso. Eu estou neste mundo com uma missão. Ele está no Pai, o Pai nele, ele em mim. Olha só, isso é o quê? Isso é o eixo espiritual da fé. Isso é o Cristo vive em mim. O Pai na criação, o Filho na redenção, o Espírito Santo na consolação. O Pai em nós, Deus em nós. O ressuscitado e glorificado. O véu é retirado. O dia que eu conheci esse ministério, mudou tudo na minha vida. Tudo. Para a glória de Deus. Bispo, você ficou um homem perfeitinho na carne? Imagina. Desventurado homem que sou. Mas a cada dia, o meu cair em si, e é um avanço, hein? É um avanço. O que eu quero... em nome de Jesus, o desejo do meu coração é que cada um que me cerca, cada um próximo de mim, consiga dizer, realmente, tem coisa ainda do Bispo Daniel que ainda eu gostaria que melhorasse. Ok, se você disser isso, estou contigo, eu também gostaria, mas eu também quero ouvir de você. Mas sabe que o Bispo Daniel realmente tem melhorado a cada dia? Eu preciso ouvir isso de você. Dê esse testemunho para mim, por favor, se você acredita nisso. Às vezes a minha esposa, meus filhos falam isso. Olha, eu tenho 5 minutos. Vai parecer que eu estou pregando o Bispo Daniel. E estou. Sabe, porque só Paulo disse isso. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Pois ele disse, imitai aqueles que andam segundo o modelo. Irmãos, coloca aí Filipenses 3, para não parecer que eu estou inventando. 17, acertei, viu? Irmãos, sede imitadores meus. Veja bem, estou aqui reproduzindo o apostolado nesta manhã. E observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Tenho 3 minutos. 3 minutos para te falar de um testemunho que eu já falei várias vezes e vou trazer aqui hoje de novo. Meu filho, Tiago. O Tiago está hoje com 37, amor. 6, né? A Luísa vai fazer 17? Luísa vai fazer 16? Então, Tiago, é isso mesmo, 16, 36. 20 anos, hein, mais velho. Foi o dia que eu fui consagrado a diácono aqui. Eu estava muito feliz, saí da igreja, numa felicidade, imagina, né? E quando chego num cruzamento aqui na estrada Intendente Magalhães, era um cruzamento que não tinha sinal, hoje tem. Só tinha sinal na estrada Intendente Magalhães. E eu parei meu carro, eu estava na estrada que cruza a Intendente Magalhães, parei meu carro, e todos os carros que vinham na Intendente Magalhães pararam. Como não tinha sinal, quando todos os carros pararam, o que eu fiz? Passei, fui cruzar. Veio uma Fiat Uno por um cantinho lá que tinha sobrado, e passou, e bateu, pegou assim na ponta do meu carro, e olha que era um Monza Tubarão, hein, naquela época. Era um carrão, gente. Monza frente Tubarão. Lindo, novinho, tinha comprado há pouco tempo. E ele saiu arrastando assim à minha frente. O carro dele chegou a rodar um pouquinho mais. Parou. E eu saí do carro. E andei até aquele carro. E de lá de dentro saíram 2 cidadãos, duas pessoas, que o mais alto devia ter 1,65 m. Imagina, Jorge. 2, o mais alto 1,65 m. Meu filho que me viu em sair do carro antigamente, por muito menos, por uma fechada,
né? Eu saía do carro com cacetete, dava soco em vidro de ônibus, e nem vou contar muita coisa aqui, você vai ficar assustado com o Daniel da carne. Meu filho ficou esperando o quê? Meu pai vai entrar ali no meio, vai rodar, mão fechada, dava aquele giro assim, bum, já derrubava os dois. Era um momento da carne maravilhoso. E eu cheguei lá, conversei com eles me garantiram que o sinal estava amarelo, que todos os outros pararam no sinal amarelo e eles conseguiram passar pelo sinal amarelo. Eu não tinha, eu falei, olha, vocês garantem. Eu falei, não tem problema, eu sou corretor de seguros, parei, botar aqui meu cartão, dei o cartão para eles, falei, me procura amanhã, liga para mim, vamos resolver isso. Tá bom, na minha parte não tem sinal, eu achei que estava fechado, tá bom, já que é isso, e voltei para o carro. O meu filho estava no banco atrás de mim, quando ele viu eu voltar para o carro, ele disse, e aí, pai? Ele devia estar, 14 anos, né? Sei lá, nem lembro a idade. Eu sei, meus amados, que eu disse, o que, meu filho? Eu dei meu cartão para eles, falei para eles me ligarem amanhã, porque eles disseram que o sinal estava amarelo. Ele deu um soco assim naquele apoio de cabeça, que eu cheguei sentindo no meu banco, ele disse, caramba, pai, não precisava mudar tanto. Ele disse, pai, não precisava mudar tanto. E eu disse, filho, mas eles garantiram. Pai, mas o sinal, você acreditou que todo mundo estava errado com o sinal? Você acreditou? Eu falei, ele garantiu para mim. Resumo da ópera, para finalizar. Na semana seguinte, eu chamei meu filho e falei, lembra daquela situação, filho? Lembro. Eu falei, pois é, se fosse antigamente, eu ia rodar ali no meio, ia fazer o que você sabe, ia de repente estar respondendo um processo por agressão, só que eu escolhi diferente. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? Eles me procuraram, acabaram confessando que eles, porque aí eu apertei eles com aquilo que você me falou, até apertei um pouco mais eles, disse que eu era um filho de Deus, que eu tinha compromisso com a verdade, e que eu tinha acreditado nele, mas eu queria saber a verdade, e eles amarelaram, e confessaram que eles realmente tinham avançado o sinal, assumiram. Eu vou consertar o meu carro pelo Bradesco, aliás, já estava no conserto, eu falei, meu carro vai vir com a frente novinha, e o carro ficou melhor do que estava antes. E detalhe, vocês não sabem da maior, aquele senhor, quando estava conversando comigo no dia seguinte, ele estava uma semana ou duas do seguro dele renovar, que eu, como corretor de seguros, eu orientei, ele não teve trabalho nenhum de procurar seguradora de banco, que é complicado e tal, e ele gostou tanto que ele disse, então vou renovar o meu seguro com você. Ainda ganhei um seguro e ganhei uma boa comissão. Eu dei um grande testemunho para o meu filho, tanto naquele momento, não precisava mudar tanto, precisa mudar muito. Quando as pessoas olharem as tuas reações, elas vão dizer, rapaz, agora eu entendo como é que quando Jesus falou, quando te baterem numa face, para você dar a outra. Jesus no dia de sua carne era o véu, mas o Cristo ressuscitado e glorificado nas nossas vidas é o céu aqui na terra. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Glórias a Deus. Não seja mais uma vítima da mentira. Seja um apologista da verdade. Não seja mais um na estatística da crise. Seja um protagonista da vitória. Essa foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Eu sou o Bispo Daniel Anacleto, com a minha linda e querida esposa, a Bispa Lídia. A tua graça, o teu amor e as doces consolações do teu Espírito Santo, Paizinho amado, se manifestem, não só hoje, mas eternamente, na vida daqueles que vão dizer sim para Deus e não bem grande para o diabo em todos os momentos, e vão ver Deus agir em suas vidas. E o povo mais do que vencedor, diga amém. Alegria.